Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Nem Todo Loura Cast. Eu sou Germana Rebouças e hoje nós vamos tratar de uma temática super importante, que são os riscos da automedicação para a saúde mental. E para falar sobre isso, a gente vai receber uma profissional incrível, minha amiga, ela que é pesquisadora, doutora, farmacêutica, técnica de laboratório da Universidade Federal Rural do Semiárido e também está num processo de transição de carreira aí, fazendo faculdade hoje de jornalismo. Então a gente tem muito que aprender hoje com ela. Ela que cursa jornalismo agora na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E aí, hoje nós vamos aproveitar muito do conhecimento dessa mulher, que também é muito militante, e a gente gosta muito de receber gente assim nesse programa. Vamos receber com muito carinho a minha amiga querida Andresa Moura. Seja bem-vinda, amiga! Olá, Germana. Ai, que carinho. É um prazer estar aqui com Prazer é todo você. meu, Fico amiga. muito feliz mesmo de. Eu já vim de outra vez aqui, né, prestigiar lá. Isso, já esteve aqui. Andresa já esteve, como é que fala? Por trás das câmeras, nos bastidores desse Isso, programa. isso. Já estive aqui para prestigiar e eu adoro assistir, né, o Nem Toda Loura Cast. E hoje eu tô aqui do outro lado, Como né, como convidada. convidada. Tô um pouco nervosa, mas é isso mesmo. Mas vai dar tudo Vai certo. dar tudo certo. Bora lá. Andresa, eu já conheço a Andresa há um longo tempo, né? A gente aí passou por uma jornada de mestrado e doutorado, mestrado com o mesmo orientador. Então, a Andresa também é uma pesquisadora nata aí. E também como funcionária da UFES, a gente sempre se encontrou aí ao longo da minha graduação e por aí vai. 2010, viu, Ixi, Germana? faz tempo. Não 13 conte anos. isso, não, mulher. E quando ela fala isso, o povo vai fazer as contas e descobrir que eu sou velha. Quando Germana entrou na faculdade. Faz tempo. Pra mim foi até antes, amigo, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu particularmente acho muito importante, né? A gente vem aí no período pós-pandemia e quantas pessoas não se automedicaram, quantas pessoas não procuraram aí seus gatilhos, né? Através da automedicação. Né? Então, eu acho que a pandemia gravou muito isso, né, Andresa? Então, eu Demais. acho que é bem pertinente a gente falar sobre isso aqui hoje. E eu queria que você tratasse, primeiro falasse um pouco de você, assim, quem é a Andresa? Como foi Hum, esse processo? Porque eu falei todo o grande currículo, né, dessa minha amiga aqui hoje. nada. Eu queria um pouco só que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, conhecer um pouco você primeiro. Às vezes eu faço um pouco errado aqui o processo, às vezes eu vou logo pro assunto, mas eu acho que é importante a gente conhecer primeiro a nossa convidada. Vamos conversar um Sim, pouquinho, sim, Andresa? sim, sim. Na verdade, eu sou daqui, né? Sou da terra, sou de Mossoró e eu saí para fazer faculdade de farmácia na UFRN e voltei em 2005, mais ou menos, trabalhando numa indústria farmacêutica que eu adoro, né? Essa área Farmácia industrial, de né? farmácia Só para industrial. evidenciar aí para os meus alunos, né? Tem muita gente ainda querendo. Tenho muitos alunos agora querendo farmácia industrial. É difícil a gente querer, o aluno entrar querendo farmácia industrial. Achei bacana. Realmente é difícil. É tanto que na minha turma de 45, só 9 fizeram farmácia Farmácia industrial na industrial. época, né? Porque na época não era farmacêutico generalista, Sim, era o né? bioquímico. Era ou você terminava e fazia, você escolhia habilitação em análises clínicas ou em farmácia industrial. Ah, tá, entendi. Então, dos 45, só 9 foram para Para a industrial. indústria, só 9, né? E assim, eu tive o prazer, porque não é todo mundo que termina farmácia que faz indústria, né? E consegue trabalhar, até porque nessa área aqui em Mossoró, aqui na nossa região, tem poucas. O mercado é bem restrito, E né? o mercado é restrito. Mas eu trabalhei em uma indústria farmacêutica aqui em Mossoró, há uns anos atrás, ela fechou. E também em Barbalha, né, no Ceará. Mas assim, é incrível, né? Eu sou suspeita de falar. Se os alunos vêm falar comigo, eu amo, eu Tem uns amo, alunos que eu vai amo. procurar você, viu, Andresa? Tem um aluno. Eu amo farmácia industrial. Então fiz, né? E saí de lá porque passei no concurso na UFESA, né? Hoje sou ainda técnica, estou técnica de laboratório na UFESA também, na química. É, é, chega. Dentro dessa área da farmácia industrial, me fala, o que é que faz um farmacêutico industrial? Conta aí, bem rapidinho, pra gente abrir esse leque. Pronto, o farmacêutico industrial, né, é um mundo, né? Ele pode trabalhar na produção de medicamentos, no controle de qualidade, físico-químico, microbiológico,
né, na garantia da qualidade, na validação. Então ele fica aí por trás dessa assistência, né, farmacêutica, né, na Sim, produção, sim, tudo que envolve o sim. medicamento, digamos assim. Sim, desde a entrada da matéria-prima até a saída, a logística, o transporte também São tem que muitas. ser validado, tudo tem que passar pela garantia para ser validado, para passar por processo de qualificação de operação, de instalação, tudo que a gente estuda, Mulher, né? então quer dizer que você passou por tudo isso e agora está no É, jornalismo. porque agora a gente muda, né? Muda! Graças a Deus a gente muda, mas assim, eu tenho o maior orgulho de ser farmacêutica, eu amo minha profissão, né? Adoro, mas eu acho que chegou o momento de mudar, né? Toda vez quando a gente decide, é difícil esse processo de Sim. mudança, quando a gente encara assim, não é o que eu quero mais para a minha vida, eu quero fazer outra coisa, eu quero experienciar, eu não sou mais feliz assim, né? Então, assim, mas não desvalida o que eu vivi, Ah, com né? Não certeza. desvalida. E daqui para frente, e sempre tem o que acrescentar, né? O que eu aprendi e E tudo. esse seu posicionamento em relação à carreira também traz muito a nossa discussão de hoje, sobre saúde mental, sobre esse Isso. autoconhecimento, né? Então vamos iniciar essa nossa conversa de hoje, né? Andresa, como é que você viu aí esse período de pandemia, né? Você acha que as pessoas buscaram, assim, mais, se automedicaram mais nesse período? Qual a sua opinião? Com certeza, Germana. Inclusive, só pegando o gancho ainda da transição de carreira que você falou, eu vivi esse processo antes pandemia e pandemia, né? Tentando Sim, entender, antes pandemia ainda, tentando entender um pouco porque eu não queria mais e tudo isso traz muitos conflitos existenciais, você não com suas dúvidas e tudo. E eu acho que a pandemia não, eu estou falando até como minha experiência, né? sim. Mas a pandemia trouxe essa reflexão para muitas pessoas, né? Uhum. É, eu acho assim que quem não se olhou para dentro no período pandêmico, que a gente, não tem mais como, né? E está passando da hora já, né? Da gente se olhar, de enxergar, de saber o que realmente quer, como é que a gente está feliz, como é que eu me sinto feliz. Porque as pessoas, né? Infelizmente a gente tem essa cultura falando da automedicação, da pandemia e tudo, né? Que todo que é tudo muito interligado, né? Sim, sim. É difícil até de desassociar, porque você não tem como se curar de ansiedade, de depressão, de insônia, só tomando medicamentos, né? Já que você já citou, Andressa, essas são as três principais aí, é, patologias, vamos dizer assim, que estão acometendo a população em termos de saúde mental? Isso, exatamente. Eu citei justamente por isso. São as três principais, né? E os índices também mostram que as mulheres são as mais afetadas, né? Pela sobrecarga de trabalho, pela sobrecarga de funções de mãe, motorista, Ixi, são né? muitas Mãe, coisas. motorista e secretária do lar, que a gente rala quando chega em casa para fazer nossas coisas, né? Trabalha fora, tem que estudar, tem que e a gente tem que se sentir bonita Ah, são muitos também. Não é estar critérios. bonita, mas É sim sentir-se. sentir bonita, né? Que é o mais importante de tudo. Então, assim, cuidar de filhos, educar, né? E a gente é muito cobrada por tudo isso, né? Andresa, super concordo com você, né? Quando a gente fala de saúde mental especificamente, né? A pandemia foi só um gatilho a mais, né? Isso não quer dizer que a gente não tinha problemas de saúde mental antes, não é isso que a gente está querendo tratar aqui. Mas a gente precisa reconhecer que esse índice aumentou muito nesse período, né? Isso. E aí, o que a gente mais vê, né? A automedicação ela é uma realidade de muito tempo, né? Não é de agora, né? Infelizmente, a gente tem vários fatores inerentes a isso. Você hoje compra medicação, às vezes, com muita facilidade, às vezes medicações que precisavam de receita. É isso um pouco que eu quero trabalhar aqui. Acho que trazer essa conscientização para quem vende, para quem compra, né? Isso. E como está sendo feito, né? Tipo, por qual o sentido dessa automedicação no caso da saúde mental? Né? Vamos tentar trabalhar isso de uma forma organizada aqui, porque eu também quero falar muito dessa questão da mulher,
né? A gente sabe que os maiores É, índices, porque tá né? tudo Tudo muito entrelaçado, ligado né? aqui, Isso. né? Então, isso são relatos, a gente tem aí, as mulheres passaram muito, muito por isso. A gente teve situações mais severas, Sempre mas existiu. A questão é que a gente está falando mais agora, né? isso. E quando eu falo, eu dou abertura para você falar, eu dou abertura para minha vizinha falar, para minha outra amiga falar, e para a gente. Porque não era falado A antes. automedicação é uma realidade, né? É uma realidade. E eu acho que você, enquanto farmacêutico, você consegue trazer esse lado mais necessário, né? Para que a gente precise aí entender que essa automedicação, ela tem riscos, Sim, né? sim, sim. E a gente não pode fazer isso de forma desorientada. Não, Eu de costumo forma dizer isso mesmo. alguma. Então, qual é a sua visão, Andresa, sobre isso? Eu queria saber mais sua opinião mesmo, assim, aqui a gente não tá, eu sempre falo que esse podcast, ele não tem o objetivo de falar de forma técnica, que a gente não tá aqui falando para profissionais, nós estamos falando para pessoas, então a gente quer atingir o maior público, quer que vocês compreendam, né, o intuito geral da coisa. Então, de uma maneira bem simples, Andresa, quais foram, assim, os maiores riscos, assim, que você acha que as medicações para a saúde mental podem afetar, assim, as pessoas? Germana, eu acho o seguinte: há uma diferença grande entre o uso de medicamentos, né, e o abuso, né, que tem o uso e o abuso de medicamentos psicotrópicos. A gente hoje aqui está falando de psicotrópicos, que são ou medicamentos, né, normais, né, os medicamentos que não precisam de receitas, né, que tem venda livre. Que são os AINES, né? Que a gente chama, Isso, que é as medicações livres de prescrição. Né? isso, Que aí é como se eu só explicando para as pessoas, que é uma dipirona, né? isso. Um antitérmico, esses são medicamentos livres de prescrição. Até aí tudo ok, né? Tudo ok. Com exceção dos antibióticos, que tem que ter, graças a Deus, né? Depois de Isso. muito tempo, hoje em dia tem que ter. E os psicotrópicos, que são os famosos tarja preta ou tarja vermelha, né? Que a gente Que conhece. são os medicamentos Sim, controlados, né? que são os controlados, que precisam de receita, os tarja preta daquela receitazinha azul, e o tarja vermelha, a receita é branca, né? A receita é Sim. branca. Tem uma diferença até de receituário, né, Tem a Andresa? diferença de receituário, né? E você tem, são 30 dias para você comprar aquele medicamento, né? Então você só compra com receita, tem que ter 2 vias. E no caso de psicotrópicos, né? Quando você vai ao médico, ao psiquiatra, ou outros Especialidades, né? especialidades que podem receitar, né? Eles vão orientar que você tem que voltar de 2 em 2 meses, porque é o que a Anvisa, né, rege, né, a lei vigente, o que rege, a recomendação vigente, né, não é nem lei, recomendação, que volte de 2 em 2 meses para ter uma reavaliação da necessidade, da segurança daquele tratamento, né, porque aí o que é que acaba? Não voltam, né, os pacientes não voltam, se sentem um pouco melhores, ou não, também tem isso, ou não, aí abandonam, né? Sim. Não se tratam, ou tomam o que o vizinho falou, o que, né? E É importante falar dos riscos desse abandono também, né, Andresa? exatamente esse abandono, porque depois que você começa a fazer um tratamento com psicotrópicos, você jamais deve abandoná-los, né? Porque ele tem toda Posologia. a posologia, e você tem toda uma sequência, né, de onde você vai começar gradativa da dosagem daquele medicamento para você, seu organismo se adaptar, porque os de tarja vermelha, tarja preta, que vão direto no sistema nervoso central, periférico, né? Então, eles precisam ter esse cuidado. E quando acontece para retirá-los, da mesma forma, tem que haver o desmame. Você Sim. não pode só interromper, né? Você vai diminuindo, isso tudo com auxílio, com ajuda do profissional capacitado, né? Que está ali. Mas o que acontece? As pessoas, às vezes, não voltam com 2 meses, acabam que compram, arranjam a receita com alguém. Aí vem outra pergunta, são vários questionamentos, porque é um assunto tão abrangente, porque aí vem a pergunta, né? De que maneira Que as pessoas estão obtendo esses medicamentos, né? E aí a questão, né? Precisa de receita. Isso, Não, aí ele já sabe o que o médico. Não, eu acho que tem muito isso, Andresa. Por exemplo, eu já sei o que o médico prescreveu. É isso que eu vou continuar tomando. Eu tenho que voltar só para pegar essa receita, ou seja, pagar uma consulta, marcar e tal, tal, tal. Então o paciente às vezes não quer voltar e isso. consegue meios ilícitos para conseguir essa receita.
né? Então, isso aí é um erro de quem vende, né? De quem arranja a receita. De quem compra, são, É um mercado aí, é. mercado obscuro aí por trás disso, não tem, Andresa? Isso, e ainda tem medicamentos também que ainda não são liberados, que podem causar tantos danos, né? Você tomar uma superdosagem, e medicamentos, não só os psicotrópicos, mas, por exemplo, um medicamento simples para pressão, né? Sim. Ele pode também, dipirona a gente sabe que baixa a pressão, diminui a pressão, né? Então, se você tomar assim, descontroladamente, sem ter As interações, né? Exatamente. Então, e isso vai viciando. Quantas pessoas a gente não conhece aí, viciadas em analgésicos, Muito. gente? Ainda tem aquela velha historinha de que não, que é só um analgésico, Isso, não tem nenhum prejuízo. E isso. todo fármaco tem suas consequências, né? Com certeza, tem os males e os benefícios, né? Que a gente chama que é o risco-benefício, né? Risco-benefício daquela medicação. Exatamente. Então, e além disso, Germana, eu queria chamar a atenção aqui, para além dos psicotrópicos, que nessa pandemia também teve o uso desordenado, que é o abuso, no caso. O abuso. Outra questão também é a fobia social. Entendeu? Então, assim, a fobia social foi uma das coisas que, principalmente os adolescentes, eu digo como mãe de. As pessoas ficaram mais retraídas, né? Sim, ficaram mais retraídas. Então, tem a fobia social também, além da ansiedade, além da depressão, da insônia, porque isso, né, está mais nos adultos. A gente já tem esse traquejo, mas e as crianças e os adolescentes, eles estão sofrendo com fobia social, né? Crianças, principalmente, né? Houve muito relato de mãe, né? Onde as crianças não conseguiam voltar ao ciclo social, à escola, Isso. tiveram dificuldade de interagir com os amiguinhos, porque não viam os amiguinhos no período da pandemia. Então, foram muitas consequências, né? Muitas consequências. Mas assim, no modo geral, você acha que as pessoas, que o correto era realmente buscar as medicações? Como é que é isso, assim, buscar as medicações de uma forma orientada? O erro é buscar a ajuda da a ajuda medicamentosa. Ela era realmente necessária? Ou claro que a automedicação nunca é válido, né? Não é esse o meu questionamento. O meu questionamento é a medicação, a busca pela medicação, nesses casos, ela é essencial? Ou o paciente realmente poderia tentar outras medidas? Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, Porque particularmente, eu sou sempre a favor que a medicação seja a última opção, bom, pelas consequências que todo fármaco tem. concordo, Germana. Ó, falando como Andresa, pessoa, eu acho que a gente tem que buscar, apesar das vezes a gente não conseguir, né? Eu já tive pessoas na minha família com depressão, com ansiedade. Eu, inclusive, também já Sim, é tive, importante relatar. certo? Eu também já tive depressão, ansiedade, né? Tive, e quem nunca, né? Por tudo que a Sim. gente, por tudo que a gente passa nesses últimos dias, dias não, anos, né? Cargas, né, que a gente carrega. Cargas foram muito difíceis, né? Então, assim, mas eu sou adepta também ao autocuidado, sabe? Da gente tentar, né? Que é a gente se aproximar mais da natureza, né? Da gente se cuidar mais, da gente fazer uma atividade física, Eu da gente se costumo encontrar mais com os Isso, eu amigos. costumo dizer que não tem terapia melhor do que você reunir os amigos para falar, para conversar. Isso, Eu acho que ver as pessoas, né, dá aquele ânimo, dá aquele gás, né? exato. São os remédios para a Isso. alma, né? Porque a diferença entre remédio e medicamento é Explica para justamente as pessoas. essa, Qual a né? diferença, amiga, de remédio para medicamento? Explica Pronto. aí. Então, lá, porque o remédio é aquilo que cura, mas ele não precisa ter uma substância química, um princípio ativo. Ele Aquilo que cura. remedia, né? Estar aqui hoje está me deixando muito feliz com você. Então, é um remédio para mim estar aqui hoje Nem Toda Lurecast. É. Me faz bem, entendeu? Então, é isso. E o medicamento é aquele que tem um princípio ativo, né, seja fitoterápico, ou seja químico, ou seja de várias origens. É aquela velha história, né? Tô indo comprar um remédio na farmácia. Você não Isso. tá indo comprar um remédio, tá indo comprar um medicamento, né, amiga? Isso, vai comprar Então um a gente usa medicamento. esse termo usualmente, mas remédio é tudo aquilo que vai remediar. Pode ser uma Isso. conversa, Uma oração. uma oração,
né? uma Não é uma droga oração. praticamente, não é um fármaco, né? É, exatamente. Então, eu sou adepta, sim, a isso. Mas caso a gente não consiga, não tenha força, não tenha uma rede de apoio, não são todas Sim, as e tá tudo pessoas, bem, e tá tudo bem, a gente vai tomar um medicamento com prescrição, né? com Com orientação. orientação, fazer terapia. Mulheres, Microfone, amiga. mulheres, façam terapia. Por favor, façam terapia. Não deixem de fazer Sem terapia. preconceito, né, em relação à terapia. Acho que todos nós precisamos de momentos assim leves para tirar essa carga, esse peso de falar. Às vezes eu falo muito isso, amiga, que eu acho que eu particularmente, não tô dizendo que eu não preciso de terapia, por favor, não é essa a questão. Eu acho que as pessoas elas se comportam diferente, né, diante Sim, das sim, situações. sim, Eu, por exemplo, eu acho que uma forte maneira de eu me livrar, assim, até das minhas cargas, digamos assim, sim, é sim. falar, é conversar, é colocar pra fora. Mas a gente sabe também que existem pessoas que não conseguem dialogar, não conseguem colocar pra fora. Então essas pessoas realmente são as pessoas que precisam de um acompanhamento, de ajuda pra conseguir falar, pra conseguir entender o que tá passando. Então a gente precisa, não é que a pessoa, e assim, eu adoro falar, né? Seja para um terapeuta, seja para uma amiga. A gente tá aqui no Então Dolora Cast dialogando sobre um assunto É, tão importante como esse. Eu acho que traz isso também, essa leveza. Então, o que eu sempre digo é procurem as formas de vocês de se sentir melhores, com né? certeza. Como você sabe, Germana, eu também gosto muito de De falar, conversar. de me comunicar, né? É tanto que quando você me chamou aqui, eu vim com o maior prazer, né? Vamos vir outras vezes, vamos vir Eu outra vim vez. com o maior prazer, eu adoro. Mas é justamente isso. Tem pessoas que não têm, que têm dificuldade, né? Mas às vezes um abraço, né? Um carinho, perguntar como é que você tá, dar um Uhum, alô, né? E assim, as pessoas dão sinais. dão. Elas dão sinais. Nós damos quando não estamos bem, e os Sim. outros também. Eu acho que é porque a gente está esquecendo de prestar mais atenção nas As coisas pessoas. simples, né? As coisas simples. A gente tem uma vida tão corrida que quando. Isso. É isso que o podcast me traz também, por exemplo. Eu gosto sempre. Pra mim é terapêutico estar aqui, Sim. né? Porque é um momento onde eu paro pra conversar, pra interagir, pra contribuir, né? Então, é isso que eu acho que falta. Nossa vida é tão corrida, tá sempre indo pra um lado e pro outro, trabalhando, fazendo isso. Nós mulheres, principalmente, Sim, sim. cuidando de filho, de casa, às vezes de marido, alguém, né? Então, tipo. Tem muita coisa para fazer no nosso dia. Então, eu acho que quando a gente tem esse momento para parar e refletir, porque o podcast traz muito isso pra gente aqui. A gente tá aqui refletindo, trabalhando uma temática importante, passando informação de qualidade nesse programa. Então, eu acho que é isso que a sociedade precisa mais, sabe? Eu acho que o diálogo e a Diálogo. compreensão, o acolhimento, Exatamente. né? E se a gente não falar, né? Às vezes diz assim, mas você, uma andorinha só não faz verão. A Germana começou a fazer ali aquele podcast, mas, né? Mas começa assim. E você vai e contagia, e a gente vai formando uma corrente, né? Do bem, que tenta ajudar o outro, que faz o outro refletir, que faz. Né? Então, é essa a nossa missão aqui, né? Senão não tem sentido, E aí, né? Andresa, a gente falou bem aqui hoje, né? Essa questão do remediar. Mas a gente sabe que nem todo mundo tá no estágio, né, assim, de conseguir se remediar com pequenas coisas. E a gente também precisa aceitar e entender Sim, isso, sim, que as pessoas se comportam de forma diferente. Então, para essas pessoas, o acompanhamento farmacoterapêutico aí, ele é importante, né, Andresa? muito, muito importante. Aí o que acontece que eu ia falar, né? Também, voltando, porque a gente tem tanto assunto para falar que vai e Vai e volta, volta, né? né? Mas é bom porque a gente fica bem à vontade. Sim, sim. Mas o que acontece? Além do uso de psicotrópicos, que eu chamei até a atenção, né? E tanta coisa que a gente está falando aqui, é que as pessoas, quando não fazem esse tratamento, quando não buscam, ou quando estão passando por esses processos, nos seus processos, né? É, não há só o abuso eh, das drogas lícitas. Às Uhum. vezes é uma questão que o funil é bem
mas, né, o funil é bem complicado, né? É Estreito. estreito, que são as drogas ilícitas, né? Quando São as recorre, drogas além das medicações drogas ilícitas, é mais grave ainda, né, Andressa? mais grave ainda, porque, né, as pessoas não procuram o álcool, né, As drogas, né? todas as drogas, né, não vou entrar aqui, mas todas as drogas ilícitas que a gente sabe que tem com facilidade, né, a gente consegue com facilidade, e às vezes a gente acaba enveredando, né, por esse caminho, né, que é para se entorpecer, para não sentir aquela dor, para diminuir a ansiedade, né, para naquele momento ali, quando você está deprimido, você ter um pouco de alegria, Uhum. né, e começa assim. E a gente tem que prestar atenção aos sinais também, né, de ver isso, quando isso está não só dos psicotrópicos, né, das drogas lícitas e ilícitas, quanto, né, a gente perdi o foco agora do que eu ia Não, dizer. das coisas. Eu tô entendendo o que você tá querendo falar. Observar os dois tipos, né? Drogas lícitas e E ilícitas. tem que observar os dois tipos, né? Porque às vezes a gente se pega e nem percebe. Quando olha, já está fazendo aquilo todo dia, Uhum. né? Por exemplo, eu tomo medicamento em horários que não é, Isso é importante. né? Eu tomo medicamento. Ah, eu estou com uma crise de ansiedade, eu vou tomar agora. Sim, o psiquiatra passou. Na crise, qual é? Né? Porque assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E não sentir uma dor, sentir um mal-estar, aí já toma o medicamento, Pronto. As né? pessoas acham que os fármacos, Andresa, devem ser tomados no momento de urgência ali. A crise chegou, se instalou. É, Vou tomar. Então não é assim, não é um antídoto, não. não, É uma terapia, é terapêutico. Então isso precisa ser orientado. isso. É por isso que é Deve ser importante. contínuo, deve ser Contínuo. revisto de 2 em 2 Eu costumo meses. associar igual um medicamento para pressão, para hipertenso, né? Ou uma medicação para o próprio um diabético. Isso tem que ser constante e só vai ser removido quando for possível. Sabe o que eu observo, Germana? Eu escuto muitas pessoas falando de medicamentos e psicotrópicos e de saúde mental, é que a gente parece que só acredita que nós mesmos, às vezes, nós mesmos fazemos isso até com a gente. A Uhum. gente só acredita que está doente, ou que o outro está doente se tiver uma ferida, se tiver uma pancada, se tiver uma coisa roxa, sabe? Porque, assim, gente, a mente, então, é uma coisa que você não vê, que você sente. E se você não falar, não se expressar, ou você não prestar atenção no que você está sentindo, os seus sinais, não tem como você saber. E isso é recente, sabe, Andresa? O próprio conceito de saúde, ele mudou há pouco tempo, né? Antes a saúde era só ligada mesmo à saúde física. Por isso que as pessoas têm a Isso, dificuldade de aceitar, né, que saúde mental é uma doença, né? São doenças. As doenças que isso, acometem a saúde mental são doenças, né? Então, e tem que ser cuidado com a mesma ou com mais atenção do que a saúde física propriamente dita. com Porque ela não é certeza. fácil de identificar. Muito. E às vezes a pessoa que está ali vivendo, ela nem sabe que está com depressão, com ansiedade, ela não está nem entendendo. Isso. Né? Ela não sabe que tá, ela tem aquelas sensações, tem aqueles, mas ela não sabe, né? Então quem está perto, quem está, né, que pode ajudar. E se você tem dúvidas, procure um profissional. Se você vê que aquela pessoa está mudando o comportamento dela, né? E Isso. também, quando ela já estiver em tratamento, também vigie para ver se ela está tomando os medicamentos, Isso. Ah, e isso é uma né? coisa. Aqui, a gente aqui, né, enquanto farmacêutica, é importante você até deixar claro. Ah, o médico solicitou, você comprou, já tá em casa, não tem consulta prévia, né, marcada, Não custa nada, dá um pulinho na farmácia, conversa com o farmacêutico. Eu não me lembro como é que é a tomada dessa medicação. É de quanto em quanto tempo? Isso que Sabe? na, Isso é atenção farmacêutica, né? É um profissional também que pode te orientar, né? Que pode te ajudar a relembrar, né? Como é a tomada isso. dessa medicação, a Bem lembrado, administração, Germana, bem né? lembrado. Então procura ajuda, mas não faz de qualquer jeito, Exatamente. né? É, Nosso produtor atrapalhando, não vou nem replicar aqui o que ele disse, viu, pessoas? por favor, gente. Não, É isso por que eu ia dizer. favor. Por favor, gente, não deem Google. Não, Não. nesse caso, em hipótese alguma, não façam isso. Não adianta. O seu tratamento é personalizado.
É personalizado, individual, cada caso é um caso. E outra, quando for ao psiquiatra, não esconda os seus sinais e sintomas. Não minta para o seu psiquiatra, nem para o seu psicólogo, né? Porque senão aí você não Isso. vai ter também um diagnóstico correto, né? Você não vai ter um diagnóstico correto. Eu estou me acostumando, viu, Germana, com o É, amiga, microfone. você deixar, acho que você vai até o final dessa mesa aqui e esquece o microfone. Mas aí, então, assim, não, então tem que dar atenção a Isso. isso. É importante até esclarecer, né? Porque os sintomas, eles são muito subjetivos. Quando a gente Isso, trata de saúde mental, a gente trata exclusivamente, é muito importante para a anamnese que aquele médico vai fazer, que é aquela conversa com o paciente, né? Aquela avaliação clínica, né? sim, Que ele relate os sintomas corretos. Ou seja, o sintoma é aquilo que você sente, que só você pode relatar. Isso é o sintoma. O sinal clínico é aquilo que é aparente, que é visível. É uma febre que eu posso aferir, é uma isso. mancha na sua pele que eu posso observar, é aquilo que pode ser observado por outro. Então, quando a gente está tratando de uma doença física, normalmente existem alguns sintomas aparentes, que são os nossos famosos sinais clínicos. Isso. Mas a doença mental, É. ela é aquela que é sintomática por você. Isso. Então, você E precisa até que o ajudar. outro entenda aquilo que você está dizendo, que também às vezes nem você consegue explicar, e principalmente quando você está no olho do furacão, vamos dizer Sim. assim, né, que você está passando por situações difíceis, que está lhe trazendo, né, porque a gente sabe que a ansiedade é muito sobre pensamentos repetitivos sobre o futuro, sobre o amanhã, né, Isso. e a depressão é aquilo que ficou para trás, que a gente ainda tá preso ali, tá angustiado, né? E às vezes desesperado, não só angustiado, desesperado. Então, se nem você sabe o que você está sentindo, né? Você está tentando descobrir o que você está sentindo, como é que você vai dizer para o outro? Então, aí vem aí a empatia, vem O aí a acompanhamento escuta, o psicológico, né? acompanhamento Para ajudar esse psicológico, paciente a entender o que ele está sentindo, né? a rede de apoio, né? A rede de apoio que a gente tem, deve ter, né? Eu deveria ter. E que ajuda muito, né? É, é, é muito interessante, sabe, Andresa, quando a gente falar de saúde mental hoje é algo tão complexo, né? E as pessoas precisam entender que essa automedicação, nesse caso, ela não pode acontecer. É, com Não pode certeza. acontecer, porque mexe, né? Saúde mental, a gente está falando do sistema, nosso sistema neurológico, né? Sistema nervoso central, periférico, enfim. E aí a gente precisa entender que é o nosso centro controlador. Todo o nosso organismo funciona, né, a base aí do nosso sistema nervoso. Então, medicamentos psicotrópicos são medicamentos que agem no sistema nervoso, né? Isso, Andresa, só me ajuda aí, amiga. Exatamente, Que- exatamente. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de medicação, a gente tem que entender que a gente está mexendo com um centro que controla tudo no nosso corpo, né? Isso, Então, o quanto isso é exatamente, grave, né, amiga? O quanto isso é exatamente. E grave. perigoso, né? Se não tiver o tratamento inadequado, a posologia, né? Tudo isso. Vamos lá, amiga, mas assim, o que que a gente podia evidenciar? Vamos tentar se ajudar aqui. O que que a gente podia evidenciar de risco para uma pessoa que se automedica, de um modo geral? Hum. Primeiro, eu acho que eu diria que pode trazer consequências para o sistema renal, certo? Eu Uhum. estou aqui. Você está falando é porque, né, a Sim, gente vai sim. pensando assim, sistema renal, né? O sistema, dependendo do tipo de medicamento, é porque isso é muito, Depende muito muito do tipo, né? complexo, né? Depende muito Mas eu do falo tipo assim, amiga, de uma forma geral, o vício, que é a que é dependência. a Isso me dependência preocupa muito nos química, fármacos de saúde mental, nos psicotrópicos. né? Que é a dependência de você só dormir, se tomar o medicamento, de você só, né, só se sentir bem, né? O que é que você acha da melatonina para Eu dormir? sou a favor da melatonina, né? Ela Porque hoje é uma opção mais viável, né, amiga? exatamente, do que tomar outros, né? Dos PAN, né? Dos benzodiazepínicos aí da vida. Então, assim, eu acho bem mais, né? A melatonina, desligar o quarto, a luzinha, Explica tomar aí um a melatonina, banho, o uso da melatonina para dormir. isso. Então, assim, a melatonina.
ela é um hormônio natural que o nosso corpo produz, né? E aí a gente já tem em algumas farmácias e tudo, que você Compra pode sem prescrição, amiga, melatonina? compra sem prescrição, né? Compra sem prescrição. E aí você toma e ela vai fazer o mesmo papel da melatonina que a gente tem endógeno, né? E a gente Uhum. vai consumir o exógeno. E aí ela precisa estar tranquila, né? Fazer toda aquela higiene do sono que a gente chama, né? Que todo mundo Isso. deveria ter, fazer aquela higienização do sono, de tomar um banho quente, né? Se desligar das redes Questão da sociais, luminosidade, né? luminosidade, né? Principalmente nos olhos, aí as luzes. E aí você pode fazer o uso, sim, da melatonina. Mas o ideal é que sempre procure um profissional. Fale, então, com um farmacêutico, na farmácia do seu bairro, na UBS do seu bairro, né? Na unidade básica. Então, é sempre bom perguntar, Porque às né? vezes eu converso muito com pessoas, eu tomei melatonina, mas não tá fazendo efeito nenhum, vou tomar algo mais forte. Aí uso o próprio Rivotril pra poder dar uma acalmada e É, conseguir é- dormir. Aí pegou de onde esse Pegou de Rivotril, onde? né? Essa é o meu grande questionamento. Aí pega com um amigo, do amigo do Que amigo que faz tem que uso. faz uso, né? E aí vai. Você falou dos seus alunos e eu lembrei de outra classe de pessoas que também está dentro das estatísticas desse abuso de medicamento, que são os profissionais da área de saúde. Ah, Porque claro. tem muito acesso, está dentro dos hospitais, os universitários também que Hum. estão. A Os automedicação é quando você toma sem nenhum intuito diagnosticado. Então, Exatamente. os riscos são tremendos. Então, tem que tomar muito cuidado com esse risco da automedicação, né? E é isso que eu acho que pega muito da saúde mental, Andresa. É essa coisa de você. Tá aí, será que esse aluno precisa mesmo disso? É como você disse, a gente não usou isso. A vida inteira estudamos e não usamos Isso, isso. e pode até ser que realmente ele precise, que ele tenha TDAH e para se concentrar e estudar, ele precisa tomar Ritalina. Então, por que que ele é um profissional da área de saúde, né? Está, ou não, Ou um não. universitário ou não, mas assim, é, está estudando, está aprendendo, está. Então, assim, tenha esse autocuidado com você. Né? Assim, vá ao médico, veja se realmente você precisa ou não tomar, E se né? for receitado? E se for receitado, quem faz concurso também do mesmo jeito, mas que isso seja orientado. Não tem problema nenhum tomar, mas que tenha todo o aval, todo o respaldo para que isso aconteça. E é De forma engraçado. responsável e respeitosa com você, gente. É respeitosa com você, né? Aí tem tantos fatores, né? Tipo assim, eu queria lembrar, tipo, dos riscos de automedicação de modo geral, né? Alergias, intoxicações, né? Dosagem além do necessário, digamos assim, né? Então, é muito preocupante. Essa dependência que você falou, Andresa, é tudo muito E preocupante, né? ainda também acontece quando mistura psicotrópicos com álcool, né? Psicotrópicos com droga. E aí a gente Eita. tem muitos casos, artistas aí, né? Que a gente já viu com acontecer, né? A mistura que faz, e a gente sabe que, Amiga, e normalmente um né? paciente que tá com a saúde mental abalada, ele vai, como você falou, para as listas e listas, né? Listas e listas, porque ele quer uma fuga, né? Ele quer se sentir melhor, quer ficar bem. Então ele não está sabendo como fazer isso e acaba que vai para os dois. É porque, assim, a gente precisa evidenciar que existem os riscos, né, para qualquer pessoa, qualquer faixa Sim, etária, sim, sim, né? sim, sim. Que saúde mental, ela deve ser procurada ajuda médica, ajuda profissional. E quando Isso, você auto se medica, isso você está colocando a sua saúde em risco, né? Não só exata. saúde mental, como saúde física. E a gente sabe que a saúde mental, né, ela tem graves consequências. Ela pode chegar a consequências graves, gravíssimas, É né? Então a importante. gente tem que ter esse cuidado da saúde mental, né? A gente sabe. Então, eu penso muito isso, sabe, Andresa? Que quando você tá com algum problema, esse deve ser o primeiro passo. Eu sei que é difícil procurar ajuda, né? Isso é um grande ponto também. Procurar ajuda é muito difícil. Entender que você tá doente é muito difícil. Aceitar Isso, esse processo de aceitação, de você entender, eu estou doente, eu preciso de isso. ajuda. Isso não é fácil. Não, Ninguém tá aqui dizendo que é.
né? Mas não, a automedicação não é o Ainda mais caminho. as mulheres fortes e guerreiras, Vamos falar dessas que elas mulheres? devem ser, né? Fortes e guerreiras, não podem Não podem fraquejar de fraquejar. jeito nenhum, né? Isso é uma cultura, né, da sociedade muito forte, né? As Isso, mulheres sempre foram aqui e aguentaram o tranco, aquela base da família, a que sustenta o seu lar, né? isso, Então, esse tipo de posicionamento adoeceu muitas mulheres. Aí muito. adoece ainda hoje muitas mulheres, É. Na né? pandemia houve muito divórcio, não Muito foi, divórcio. Germana? Nós não somos Mulheres Maravilhas. Não, e é preciso dizer E isso nem ao queremos mundo. ser. E nem queremos Exatamente. ser Mulheres Maravilhas. A gente precisa dizer isso. Exatamente. Nem sou e nem quero ser Não guerreira. quero ser guerreira. Quero ser humana. É isso que eu quero ser, E humana. aí, eu acho que também é um momento da gente falar e ser empática, né, com essas mulheres que não podem fraquejar e que aí recorrem à automedicação como aquele gatilho, assim, não tem nem tempo pra ir no médico, né? Isso, Nem tempo pra ir exatamente. no médico. O dinheiro que ia gastar no médico é pra outra coisa, é pro filho, é pra casa. Ela sempre fica por último. É o Essa segundo é a plano, né? questão. Essa é a questão. E é por isso que as mulheres, muitas mulheres estão passando por esses problemas mentais, porque não se olham, não se enxergam, não se priorizam, né? Não se questionam, né? Não perguntam se estão felizes ou não. E aí procuram, né? Meios, Uhum. né? Que podem ser lícitos ou ilícitos, de se sentir melhor. E isso, aí, voltando, se for com orientação, ok, ótimo. Sem orientação, não dá, né? Andresa, eu acho que a gente corrobora do mesmo pensamento aí da mulher moderna, né? Como essa Isso, mulher, ela vem sofrendo, né, com a saúde mental e que a gente precisa olhar para essas mulheres precisam buscar esse autoconhecimento, né? Então, é tanta coisa, assim, que a gente falou muito isso no Dia da Mulher aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa, como você trouxe esse dado hoje, né, que as mulheres são as que mais sofreram com saúde mental, com esses, sim, com esses sim. problemas com o uso da automedicação, né? Então eu acho que a gente precisa só alertar para isso hoje, olhar para essas mulheres, olhar para essas pessoas que estão se automedicando, né? E que essas pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão fazendo isso, que elas parem, Isso. né? Que elas parem de se automedicar, que a ajuda é profissional. Exatamente, pare agora mesmo, certo? Procure um profissional, veja se você não tem plano de saúde, se você não tem acesso financeiro para ir a um psiquiatra, né, particular. Nas UBSs tem, no CRAS tem. Então, procure, se informe, busque ajuda, procure um familiar, um amigo, não tenha vergonha, faça terapia, né? Isso Então, aí. busque todos os meios, né, para que possa lhe ajudar, para que você possa ter um bem-estar, né, bem-estar, qualidade de vida, que é o que a gente tem que buscar nos dias de hoje, para a gente não enlouquecer e nem surtar, né? Amiga, e quem é? Eu queria saber um pouco mais assim de você e da sua experiência. Hum, Quem é a Andresa que esteve em crise, que esteve, né, que passou por esses problemas que você mesma relatou aqui, né? Tô uhum. perguntando porque você mesma Sim, relatou, sim, né? sim. E que eu acho que também não deve ser algo vergonhoso, é como você mesmo disse. Não, Não tenham não, vergonha, não, né? A saúde mental é um problema, é uma doença como qualquer outra, né? E não. precisa ser tratada, que é o que você fez e faz, né, amiga? Então, isso é importante a gente falar, não é, às vezes não é algo passageiro, é uma condição que você precisa estar sempre ali acompanhando, né? Para que Exatamente. ela não retorne, né? Assim. E aí, o meu questionamento é: quem é a Andresa da crise, daquele momento mais punk da sua vida, do momento que você estava em crise na depressão ou nessa crise de ansiedade? Sim. E quem é a Andresa que entendeu que ela precisava de ajuda? Nossa, que pergunta, viu, Germana? Eu Eita. acho que essa sua vivência pode alertar, né, muitas pessoas, assim. Primeiro, você entender que precisa de ajuda é o mais difícil, porque você não quer precisar, né? Você não foi acostumada a pedir ajuda, você não sabe pedir ajuda. E quando você pede ajuda, as pessoas dizem assim: não, você não precisa, não, porque você é forte, você é guerreira, Você né? dá Tem conta. outras prioridades, agora a prioridade não é você, você dá conta, né? Então, assim. E esse processo é muito doloroso, porque é um processo muito solitário, né? Onde você
tem que olhar para dentro de si, tem que fazer seus questionamentos, né? Tem que aprender a dizer não, tem que aprender a se priorizar, né? Tem que aprender a se buscar, a se entender, a ser de verdade, a dar limites, né? Então, eu sou eternamente grata à minha terapia. Eu acho que se eu Foi um não divisor de foi um águas? divisor de águas na minha vida. Roberto Calistrato, um cheiro bem grande no seu coração, tô morrendo de saudade. Eu adoro, sabe? Eu adoro terapia, eu sou fã. Eu falo muito isso no meu Instagram, sabe? Eu falo muito Uhum. para mulheres, falo sobre esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? De se olhar, de não ter vergonha de ser quem é, de dar a cara a tapa, de se quiser mudar de carreira, mude, se quiser dizer um não, diga um não, e se Sim, quando quiser dizer sim, diga também sim, né? E diga mais sims para você, mulher, isso, eu sabe? acho. Sims para você fazer o que gosta, para você fazer o que quer, para você ser quem você para que a gente, e isso tem que ser dito, né? Para essas mulheres que passam por esse mesmo processo que eu, talvez algumas nem estejam entendendo o que estão passando nesse momento. Amiga, você se automedicou nesse processo? Com Aconteceu isso? certeza, com É importante você falar, certeza, porque a Andressa está aqui, é uma profissional da saúde com e teve as suas certeza. fragilidades. Conta. Lógico, as nossas vulnerabilidades, né? Com certeza eu fiz isso. Porque, assim, enquanto farmacêutica, a gente tem propriedade para falar, e eu vim aqui falar como isso. Mas, Como pessoa, como pessoa, eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus fragilidades. problemas, eu tenho minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades, mas graças a essas vulnerabilidades que eu me tornei quem eu sou hoje, que eu estou aqui conversando com você, né? E você também passou por um processo lindo, Sim, Germana. passamos, sempre Lindo, e a passamos. gente vivenciou tanta coisa junto, a gente aprendeu tanto junto, a gente está aqui, a gente só tem a somar uma com a outra. E eu acho que as mulheres, elas devem fazer esse movimento, Eu sempre sabe? digo, né? Mulheres apoiam sempre outras mulheres, né? Eu Com acho que essa, certeza. acho que essa. Sem julgamentos, né, com escuta, porque cada uma sabe o que passa de formas diferentes, né, são de formas diferentes, porque eu tenho uma história de vida diferente da sua, né, e a Sim, outra vai sim. ter, e minhas dificuldades foram diferentes das suas. E a gente aqui fala, é importante a gente falar isso, a gente está falando aqui como na posição de mulher, no nosso lugar de fala, né? Isso não quer dizer que os homens não passaram por problemas de saúde mental, Lógico, né? sim, E sim, assim, você entende também, né, amiga, que os homens têm mais dificuldade de procurar ajuda, ainda mais do que as mulheres, né? com certeza. E Até vir procurar é porque já está assim, no estado extremo. no limite do limite, infelizmente. Tipo assim, não falo da automedicação, os homens realmente vão procurar mais a automedicação, ou o gatilho na droga, né, na bebida, no cigarro. Isso, Isso isso. também é produto do machismo, de um modo geral, na nossa sociedade que nós E vivemos, né? exatamente, Então, Germana. o cuidado com a saúde mental, ela é para o homem e ela é para a mulher, né? Apesar da mulher ela ter sido mais acometida aí nos últimos tempos, né? É, Ou melhor, ou pelo menos mais, historicamente, né? Isso vem. historicamente. Ou então Sim, mais sim, notificado, né? De temos que falar isso também, mais notificado. Porque o fato dos homens não procurarem, isso subnotifica, também tem isso. né? Também Então, tem mas eu isso. também acho que as mulheres, elas são mais acometidas por uma carga, né? Que É pelas. historicamente, né? Sem falar que, né? Sem puxar nenhuma corrente, mas historicamente ela é maior. Isso é por conta do Do sistema sistema, né? que a gente Casa, vive. filho, trabalho, né? Enquanto homens, na grande maioria das vezes, foca mais no trabalho, Isso, a né? grande maioria das vezes a gente fica sobrecarregada e ali no meio do caminho a gente vai Vai se se perdendo. perdendo da gente, sem saber nem qual é a fruta que gosta mais, sabe? Mas é um Qual é a fruta que eu gosto mais? Eu Mas, não me lembro. Porque eu tô cuidando de todo mas isso mundo, é um processo. para todos, fazendo por todos, mas ninguém sabe nem qual é a fruta É que eu isso, gosto, amiga. Mas não precisa saber, né? né? Não Mas precisa não saber. precisa, eu Você pode sei. gostar de todas as frutas. Lógico. Vamos É continuar, vamos isso. continuar. Mas é isso, né?
Pessoal, preciso falar dos meus patrocinadores. Com a Andresa, nossa conversa aqui é tão legal, amiga, que eu não falei dos meus patrocinadores ainda, né? Vamos falar aí, né? Mas eles estão sempre passando aqui no nosso telão. Vamos dar um nosso agradecimento aí a Mossoró Fitness, né? Que tem tudo em equipamentos para sua academia, do seu bairro, da sua casa, né? Vanessa Marinho Beauty, que faz sempre a beleza dessa host. Muito obrigada, Vanessa. Isso faz com que nossos ouvintes fiquem mais tempo aqui. CCAA, nossa escola de idiomas, a melhor de Mossoró. Obrigada pela parceria de sempre, né? Nayana Du, nossa médica da mão. Então a gente tem muitos parceiros aqui, graças a Deus. Esqueci de alguém, produtor? Atividade fitness, né? Às vezes eu falo com Mossoró Fitness, como Mossoró Fitness, atividade fitness, que tem vários tipos de. A gente fala muito isso também, atividade física nesse programa aqui, que é saúde, né? Então, pratiquem atividade fitness. Eu sempre faço essa analogia, né? Com o nome da empresa, mas é um grande parceiro nosso. E eu tenho certeza que trabalha a sua saúde e a sua autoestima. Então, tem tudo a ver com a nossa saúde mental, se cuidar, o seu autocuidado. Tá? Daniel Macedo te ajuda a ter posicionamento na internet. Então, nossos parceiros têm tudo a ver com esse programa e tem tudo a ver com o nosso programa de hoje também, né? Então, é muito bom, né, ter esses parceiros aqui com a gente. Continuem, né, a gente apoiando essa ideia. Não esqueçam de curtir, compartilhar para que cheguem mais pessoas esse programa, porque essa é a nossa intenção, né, passar informação, compartilhar com vocês experiências e ajudar, né, retornar para a sociedade de uma forma positiva. Então, curtam, compartilhem, acionem o sininho e façam o mais importante, por favor, não só assistam, se inscrevam no canal. A gente quer ter vocês aqui com a gente, tá? Andresa, amiga, pois é, maravilhoso. Esse nosso papo aqui tá maravilhoso. Muito bom. Né? Eu acho que a gente contribui quando fala, né, da saúde mental de uma forma geral. Né? Acho que a gente já deixou claro aqui esses riscos de qualquer automedicação. Né? Dependência, alergias, intoxicações, né? Isso. Coisas maiores. Então, acho que a gente pode chamar um alerta aqui para os donos das drogarias. Sim, né? Vamos tentar sim, não vender sim. medicações com receita, por favor. Não vamos bular o sistema. Vamos respeitar Isso. nossas fiscalizações. Farmacêuticos, vigiem também os seus profissionais, né, que estão Isso. vendendo os medicamentos, fazendo ali, a gente, né, às vezes a gente tem que chamar essa dar uma atenção. puxada de orelha, né, Isso. esse cuidado. Né? As drogarias, elas não são um comércio exclusivamente, elas são hoje considerado um centro, um local de saúde. Isso. É importante a gente evidenciar isso, porque a gente a drogaria vende outras coisas, né? As pessoas acham que é um mercadinho, mas não é. Importantíssimo, É um Germana, local de disso. saúde, é um local onde tem atenção farmacêutica. Então, não vendam por vender. Né? Não é Ou um deveria comércio... ter, né? Eu deveria ter. Então, vamos cuidar em colocar atenção farmacêutica, levar o farmacêutico lá para dentro das drogarias, que tem vários aí saindo das universidades aqui em Mossoró. É isso. Os alunos de Germana estão aí de portas abertas. Exato. E nós precisamos ter, né? Nós precisamos ter. Né? A lei exige que exista um farmacêutico 24 horas, né? Enquanto a farmácia está aberta. Enquanto ela estiver aberta, tem que ter farmacêutico dentro do empreendimento, justamente para promover essa atenção farmacêutica. Então, vamos cumprir a lei, né? Não vamos esquecer que nós somos profissionais da saúde, e isso quer dizer responsabilidade. Então, em primeiro lugar, é a saúde da população. Então, não vamos revender ou vender, né, produtos ou fármacos sem receituário. Acho que esse é o mais importante. Isso. Dispensar sem receita, né? Dispensar sem receita. E outra, gente, eu já observei por exemplo, chegar numa drogaria e estar comprando meu medicamento e tem outra pessoa ali que está comprando um psicótropo, porque eu percebo que as pessoas ficam envergonhadas para entregar, né? A receita. A receita não quer dizer que é. E a gente tem que ter cuidado, a pessoa que está fazendo como é que se diz? Chega, Germana. Recebendo a prescrição, né? Isso. A pessoa que está atendendo, né, o paciente lá, ele tem que ter esse cuidado também para esse acolhimento, porque ele já está ali constrangido. Algumas pessoas ainda têm isso. Muitas pessoas têm receio hoje de comprar um anticoncepcional. Exatamente. Como se estivesse fazendo um crime. Um preservativo
que é uma... Gente, Isso é estamos em natural. 2023, por favor, né? Isso. Então, eu concordo com você, Andresa, esse acolhimento, né? Acontece, né? Deixa a pessoa se sentir à vontade. Você está procurando o quê? Fale normal, só quais são os medicamentos, porque já fica aquele. Ai, toma Ritalina, ai, toma isso aqui, ai, toma Rivotril, ai, fulano toma. Aí tem vergonha de ir lá naquela farmácia porque é a do bairro e as pessoas conhecem você e vai saber que você toma aquilo, aí já tem um preconceito, né? Então, assim, tá na Evitar hora de. da Tá gente na conscientizar, né? e está na hora de acolher e está na hora também de se informar, porque para a gente deixar de ter preconceito, a gente tem que se informar, né? Não tem como você deixar de ter preconceito se você não se informar. A gente tem que se informar. E de quem é a obrigação? Nossa. Porque ninguém tem obrigação de me ensinar. Eu que tenho a obrigação de aprender, Concordo. né? Eu que tenho que ter a obrigação de aprender. Então, aí é buscar, respeitar. E tem pessoas na sua família, ou amanhã você vai precisar, né? E Então, é tem que ter. engraçado, né? As pessoas têm esse preconceito, mas é entender isso, é uma patologia, é uma comorbidade, digamos assim, né? Mesmo Sim, que você sim. precisa entender que é uma doença como qualquer outra. A doença mental, ela é uma doença, também precisa ser tratada. E para isso ela precisa, sim, de fármacos, né? Então, vamos melhorar isso, a discriminação, o preconceito com esses Isso. pacientes, né? Tornar isso também, acho que a sociedade em si, ela prejudica muito, né, o outro. Se esse Exatamente. preconceito ele fosse menor, as pessoas procurariam mais ajuda, né? Gente, quantas Exatamente. pessoas têm dificuldade de procurar um psiquiatra porque psiquiatra é pra doido, Exatamente. né? Então não é, né? E terapia do mesmo Terapia do jeito, mesmo né? jeito, porque terapia é pra Exato. doido que precisa. Não, gente, não é, né? A gente vive numa sociedade muito difícil, todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios. Então, diante de tantos desafios na vida, não custa, né, você procurar ajuda, tá? Se você não tá conseguindo lidar, procura ajuda, tá tudo bem, né? Exatamente. Então, eu acho que foi muito importante, muito relevante essa nossa conversa hoje, Andresa. Então, as pessoas tomarem cuidado, né, com essa automedicação, né? Isso. Evitar aí usar isso como gatilho, porque são fármacos, né? Procurar outros meios também Outros meios, antes, né? né? Sem desvalidar o uso de quem faz corretamente, de forma alguma tem que Exato. fazer. Mas procurar, né, outros meios antes de se automedicar, né? Isso é muito Então, importante. e se for fazer, ou se acha que tem que fazer, quem tem que decidir não é você, né? É o profissional de saúde, Show não de você, bola. né? Andresa, eu queria só saber mais um pouquinho pra gente terminar, né? Me fale aí, eu gosto muito a gente tinha um quadro aqui antes que foi abolido desse programa, mas porque a gente deixou o bate-papo agora mais livre, né? Uhum. Mas eu queria muito saber, assim, porque eu acho que você mudou muito, né? Enquanto ser Isso, humano, enquanto isso. pessoa, né? E aqui a gente não tá falando só com a Andresa farmacêutica, a gente também tá falando com a Andresa pessoa. E eu queria muito saber, assim, uma mensagem que você diria, assim, pra Andresa de uns 10 anos atrás? Nossa, uma O que mensagem que você diria pra ela? que eu diria para a Andresa de 10 anos atrás não desista, vai dar certo, sabe? Persista, siga seu coração, siga seus sonhos, se escute. Eu acho que a gente tem que parar para se escutar, porque a gente está vivendo um automático. Nem percebe o que está fazendo, né? Se distanciando da espiritualidade e sempre na vibe do material, do materialismo, que isso não acrescenta, não ajuda, né? Então, assim, o que eu diria era isso, que não desista, que siga o seu coração, que vai dar certo, siga a sua verdade, você vai errar muito, né? Uhum. Você vai errar, mas você vai cair, mas você vai levantar, você vai aprender e você vai ser uma pessoa melhor e você vai agradecer por tudo que você vivenciou para você ser quem é hoje, para você chegar até aqui onde eu tô. Eu tô muito feliz, já, E eu acho que a muito. vida é isso, né? Isso. Esses são os desafios, né? Eu sempre repito nesse programa, vou falar de novo, né? Sem sofrimento não há evolução. Não, O sofrimento faz parte da vida, né? isso. E eu acho que quando a gente fala de saúde mental hoje, eu acho que é importante a gente lembrar isso. Não é só você que sofre, não é só você que tem desafios, não é só você, todos nós temos. A questão é a gente aprender a lidar com tudo isso, né? Infelizmente, por conta de um problema de saúde, algumas pessoas não conseguem lidar sozinhas, né? E esse não conseguir lidar sozinha requer ajuda e é importante você entender isso,
né? Então vamos entender quando a gente não tá conseguindo lidar sozinho. Tá? Então, todo o meu apoio e o meu acolhimento para essas pessoas que estão aí precisando de ajuda. Então, não deixem de procurá-la, certo? Então, Andresa, foi um grande prazer Não, receber prazer você é aqui. Eu meu. poderia falar horas com você, amo nossas conversas, Com né? Amo a sua certeza. história, amo a sua clareza com que você fala. A admiração é recíproca, viu, Né? Amo a Germana? clareza com que a Andresa chegou aqui abertamente, disse que passa por alguns problemas de saúde mental. E eu acho que é isso, né? É essa não ter problema de falar. Tenho sim, Hum, passei por um momento. Isso é muito bacana. O fato de você ter falado aqui abertamente hoje, Andresa, que teve depressão, que tem ansiedade, ou que sim, convive com isso é muito, muito esclarecedor e muito incentivador para outras pessoas. Então, nosso muito obrigado por todo esse incentivo, eu que né? É agradeço, um Germana. prazer receber, espero receber você aqui outras vezes nesse Com programa. certeza, Então vamos virei. deixar aí um abraço para todo mundo. Quer deixar alguma mensagem, algum beijo para as pessoas? Eu vou deixar um beijo aqui hoje para Fernanda, para Marco Vitor e para Abraão, meus filhos que estão em casa, certo? Estou aqui por eles e para eles, né? É isso Estou aí. Então, vou aqui. aproveitar também. Às vezes, tem programas que eu não deixo, né? Um beijo pra minha filha Helena, É, maravilhosa. Que ela disse que ela não gosta do meu programa, mas tá tudo bem. Porque ela disse que não é programa pra criança. Então, ela prefere assistir o desenho dela tá do que me certa. assistir, né? Eu fico lá, filha, você tem que me assistir. E ela disse: Não, mamãe, não é pra adulto. É chato o seu programa. Germana é igual a mim, né? Eu, às vezes, no Instagram, eu faço algum texto, alguma coisa que eu tô, Aham. né, na vibe de escrever agora, gosto tudo. Aí eu digo, ei, vocês não curtem, não, nada que eu escrevo, bota menos umas palminhas, É pelo isso, menos né? umas palminhas, por Por favor, favor. filhos, apoiem suas mães, Isso. né? Então, minha filha tem 4 anos, eu já estou incentivando, né? E qualquer dia desse eu trago ela aqui no podcast também para fazer uma entrevista com ela. Por que você não me segue? Desse Né? jeito. Então, pessoal, bate-papo maravilhoso, consciência, não se automedique, né? Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez e até os próximos Dentro da Dolora Cast, né? Se inscrevam no canal, não esqueçam. Agradecer aos nossos patrocinadores, só pra gente terminar. Daniel Macedo, posicionamento na internet, Mossoró Fitness, Atividade Fitness, CCAA, Vanessa Marinho, muito obrigada pela nossa beleza dessa host, Vanessa. Médica da Mão, nossa querida Nayana, CCAA, nossa escola de idiomas, em breve aqui nesse programa. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.